Acharya, citações dos acharyas, né? Vamos ver qual acharya que a gente vai ler hoje. Então, tá. Então, o devoto ele fala, bom, agora ele era um devoto que se aproximou, e bom, ele estava visitando a mata de Sri Sara Maharaj, uma coisa assim. Parece que era um ocidental esse devoto, se eu não me engano. Estava ali, né? Tomando a associação de Sri Sara Maharaj, em Sadhu Sangha. A gente sabe, Sri Sara Maharaj, né? Ele tinha um momento que ele se retirou, assim, ele não queria, né? Assim, muito contato com as pessoas, assim, ele queria mais praticar bhajan, né, solitário, mas isso foi impossível, as pessoas descobriram onde estava Cícero Maharaj, seus irmãos espirituais iam ali, ou seja, ele acabou tendo que se expandir mais, né? E depois quando os discípulos ocidentais se aproximaram de Cícero Maharaj, porque realmente ele era como a fonte de alívio, né, para todos, né? Isso era Cícero Maharaj, né? Mas ele não queria. Então, por exemplo, ele se evitava muito contato. Então, Govinda Maharaj, que foi o sucessor de Sirsara Maharaj, que era seu discípulo, cuidava de tudo, né, administrava a mata. E quando os discípulos ocidentais chegavam e queriam ter o darsha de Sirsara Maharaj, né, ele ia lá e falava com os Sris da Maharaj. Aí tem os discípulos, né? De Soma, tem pessoas que querem falar com você. Ele falava, não, não, eu estou muito cansado, muito cansado. Eu não quero ver ninguém, né? E aí Govinda Maharaj insistia muito, né? E ele falava, olha, são discípulos de Swami Maharaj Prabhupada, e Swami Maharaj Prabhupada pediu para que você orientasse eles, né? Dá uma misericórdia aí. Aí ele falava, não, tudo bem. Então ele falava 15 minutos, não mais, não mais que isso. E esses 15 minutos viravam 2 horas, às vezes até 3 horas, uma coisa assim. Porque ele começava a falar, eles começavam a perguntar. E aí, nesse contexto aqui, um devoto, ele diz, agora o clima está começando a esquentar. Ele falou para Cecília Maharaj, né? E ele falou, não devemos prestar muita atenção nisso. Isso vai e vem, né? Como Krishna diz. Matrais parshas tu konteya sitoshna shuka dukkha da agama panyo nityas tanstetikshat bharata. É um verso aí famoso do Bhagavad Gita, que Krishna fala, você tem que tolerar as investidas do frio, do calor, você tem que ser equânime a isso, né? Você tem que tolerar também as investidas do sofrimento, da felicidade, essa a ideia, né? E isso vai e vem, né? Então, na realidade, a gente tem que apenas tolerar isso, né? E aqui em relação a esse verso se diz que a palavra sânscrita, né, matra, então um erudito em sânscrito que ele fala, né, que matra é como significar aquilo que nossos sentidos medem, o resultado da medição dos nossos sentidos. Isso é matra. Parece metro, né? Só a gente lembrar disso, né? Matra é aquilo que os nossos sentidos podem captar, né? Medir, né? Então o termo matra se aproxima da palavra também matéria, né? Matéria, ou seja, o que é material, né? E isso pode significar o que? Ou seja, desconforto material. Né? Então hoje, né? Hoje, bom, a alma condicionada, como ela está muito presa na matéria, né? Ela não consegue se desvencilhar disso. Isso é o condicionamento material, como a gente dizia no início, né? No início, o plano da experiência sensorial, ou seja, você querer realmente entender tudo no mundo material, ter um conforto no mundo material, isso realmente não traz a satisfação para o plano da alma. O plano da alma ele é superior a tudo isso. Então nós deveríamos estar mais interessados, né, no plano da alma, nesse plano onde nós podemos experimentar a bem-aventurança, né, a bem-aventurança eterna. Então nesse sentido, a gente entende o quê? Que esse condicionamento que nós temos agora no mundo material,
ele tem que ser vencido aos poucos, né, através das atividades do Bhakti. Então não adianta você querer eliminar o contato que você tem com a matéria, isso não adianta nada. De certa maneira pode ajudar quando você fica livre, você fica longe dos objetos dos sentidos, isso ajuda de certa maneira. Só que, como Krishna ele fala, Vishaya Vinivartante Nirakarasha Dehinam Rasam Brajora Sopiasya Parandrishta Nivartante. Krishna fala, não adianta você ficar muito, muito, muito longe dos objetos dos sentidos, né, se você ainda tem a propensão para ficar pensando nisso. Então não é o momento de você realmente se humanizar mais. Ou seja, por isso a comunidade é para isso. É para a gente ter uma casa, um conforto, ter uma comida, fazer atividades, onde a gente coloca os nossos sentidos em movimento, enfim, onde a gente ocupa os nossos sentidos para buscar a satisfazer o Senhor dos sentidos. Então, tudo isso é importante nesse contexto, mas o que ele está dizendo é que você realmente ter essa concepção, não é que está esquentando, por isso ele deu tipo assim, uma certa cortada no devoto, porque não está esquentando, está ficando legal. Não, peraí, você tem que, isso vai e vem. Se está esquentando hoje, amanhã esfria, como a gente está aqui. Hoje a gente está mais tranquilo, né? Por quê? Porque a gente teve um 0 grau aí, né? A gente teve um dia que deu 0 grau aqui, né? Congelou a água. Então a gente sentiu muito frio. Aí depois, quando melhorou, foi para 14 graus aí, que é 12, 13. A gente tá bem, né? Mas é frio também, não é verdade? Não é não, Beth? É frio. 14 graus é frio, mas a gente está achando legal. Por quê? Porque para quem teve 0 grau, agora 14 graus, tá bom, né? Então é mais ou menos isso. Então, você vê, esse é o plano da dualidade, né? Não adianta você ficar fugindo muito disso. A gente tem que tolerar e realmente seguir adiante, né? No Vaishnava Lilas, né? As atividades dos Vaishnavas. Certa vez, caminham de Namisharanya. Namisharanya, você sabe o que é Namisharanya. O que aconteceu em Namisharanya, gente? Onde foi recitado o Srimad Bhagavatam. Tem um bosque, assim, um bosque muito bonito, enfim. E ali foi recitado o Srimad Bhagavatam. Né? Bom, Srila Sarasvati Thakur estava de pé nos degraus de um lago, quando de repente a água subiu até tocar os seus pés. Né? Então ele recuou para a sua posição normal. Vendo isso, os discípulos que acompanhavam correram ansiosamente ali, né? Para beber daquele poço recém-criado, Charanamrita. Imagina? Que interessante, né? Essa situação. Imagina, o próprio Bhaktivedanta está ali, de repente a água sobe, toca nos seus pés, e aí todo mundo sai correndo assim porque, né? Que aí fez uma pocinha ali, foram lá pegar, sabe? Porque, na verdade, o próprio Bhaktivedanta, ele nunca permitiu que lavassem os seus pés. Nunca. Isso é uma coisa que ele imagina, ele não se achava guru, ele não se achava digno disso. Então é essa a nossa tradição. O Espada Sarabhakti Pramod Puro Goswami Maharaj também não permite, nunca permitiu. O Espada Sarabhakti Bibudo Bodhana Goswami Maharaj jamais vai permitir você lavar os pés dele. Isso não acontece. Então, por quê? Porque a gente sabe que tomar água, né, que lavou os pés de um devoto puro, é uma coisa muito poderosa, né? A poeira dos pés de lótus de um devoto puro. Se você toma essa água aí. Então, por exemplo, a gente vê na limpeza a gente tem um espaço Sarabhakti Bibudo Bodhana Goswami Maharaj, ele leu esses dias aí, era Gundichana Marjana, ou seja, a limpeza do templo de Gundichana. Ou seja, Gundichana é onde vai chegar o seu Jagannatha, né? Vai ficar ali, enfim. É esse passatempo do Hatha Yatra. Então Mahaprabhu ele foi ali, foi limpar, né? Limpar o local, estava lá, né, enfim. E em algum momento um Vaishnava lá, ele pegou e ele jogou a água nos pés de Mahaprabhu, assim,
estava lá limpando, todo mundo com balde, né? Ele contou o passatempo, né? Todo mundo com balde. E de repente ele joga água no pé de Mahaprabhu, ele pega essa água e bebe. Imagina, foi muito esperto, né? Mas como o Mahaprabhu viu isso, ficou muito bravo com ele. Muito bravo. Ele falou, não, o que é isso? Como você faz isso? Né? Você não pode fazer isso. Imagina, a deidade está ali. E externamente o Mahaprabhu ficou muito bravo. Internamente ele ficou muito satisfeito. Né? Às vezes acontece isso com os Vaishnavas. Externamente eles ficam muito bravos com alguém, mas internamente eles estão satisfeitos. Isso pode acontecer. E aí Mahaprabhu ele acabou pedindo a Sarvabhauma, a Swarupa Damodara, a Swarupa Damodara falou, o que aconteceu aí? Olha que esse Bengali fez, que esse devoto fez, comeu uma coisa assim. E aí Swarupa Damodara tirou ele, né? Acho que foi Swarupa Damodara mesmo. Tirou ele do local, assim, agarrou ele pelo pescoço, tirou para fora. Ele falou, olha, você não pode fazer isso. O Mahaprabhu repreendeu ele. Depois ele voltou, né, para continuar os serviços. Mas o ponto é isso, é que um Vaishnava ele não deixa que você beba a Charanamrita, que é a água que lavou os seus pés. Mas isso não quer dizer que você não possa criar uma artimanha para isso também. Se ele não vê, se ele não vai ficar chateado. Foi, por exemplo, quando o Om Spasala Bhakti Vibhuti Buddham Maharaj, ele contando, né, que ele foi com seu avô, né, Madmohan, a visitar Sri Siddhara Maharaj, né, e quando eles chegaram lá, o avô de Gurudeva falou, vai lá, pega uma bacia, né? Vai lá, vamos lavar os pés de Siddhara Maharaj, para a gente tomar essa água, para você tomar essa água, essa era a ideia, né? E aí quando foram com isso, Siddhara Maharaj falou assim, não, peraí, isso não é a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele não queria que isso fosse feito, né? Ele não concorda com isso. Aí o avô de Gurudeva consentiu, falou, tudo bem. Ele falou, então faz o seguinte, vai lá e toca nos pés dele. Essa foi a instrução. Ele toca nos pés dele e depois você vai lá lavar a mão, e você lava a mão e toma essa água. Uma artimanha, né? A artimanha, ele fez isso, ele conta que ele fez isso. Então, realmente é isso, a gente não vai ter essa possibilidade de lavar os pés de lótus dos Vaishnavas, porque eles não vão permitir, serão Vaishnava genuíno, ele não vai permitir isso, né? Porque isso é um desvio, de certa maneira, porque um Vaishnava é muito humilde, não vai querer que você tome água que lavou os seus pés, mas, de certa maneira, a gente pode aí tentar, de uma forma, com artimanhas, pegar essa água. No caso aqui, os devotos tiveram muita misericórdia. Imagina, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ali, a água subiu nos pés dele, ficou esse pocinho, ele saiu, deve ter saído, porque se ele visse, ele não ia deixar. Eles foram lá e, imagina que momento auspicioso, o momento mais afortunado da existência do mundo material, uma coisa assim, onde um pocinho, um laguinho foi constituído pela misericórdia dos pés de lótus de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, os pés de lótus de Prabhupada Bhaktisiddhanta são poderosos, imagina. Prabhupada Bhaktisiddhanta não tem como você dimensionar o poder que tem Prabhupada Bhaktisiddhanta. Você não tem. É uma coisa assim absurda. E os Vaishnavas tiveram essa facilidade, então eles foram muito afortunados e também bem perspicazes, assim, bem espertos em poder tomar essa. Passa Bhakti Pramod Goswami Maharaj que já. Então, Gurudeva vai falar. Durante o cultivo da prática devocional, o aspirante deve ter especial cuidado para evitar a blasfêmia contra os devotos puros de Krishna. Então, ou seja, essa ofensa, né, ofensas, se explica aqui como o elefante louco, né? Você está cultivando o seu jardim, aí vem um elefante, destrói tudo, uma coisa assim. Aqui a gente pode falar da vaca, a vaca louca. Na nossa realidade, você está lá fazendo a horta, tudo bonitinho, entra a vaca lá, come tudo, imagina. Você não vai querer isso, né? Então, o Bhakti é uma coisa que tem que ser cultivada. E ele é cultivado através de quê, gente? Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padaseva, Archana, Vandadasya, Sakya, Atmaniveda.
Então são nove atividades, assim, que são as atividades principais do serviço devocional, as 9 principais. Foi faladas por quem essas atividades? Primeiramente faladas por Prahlada Maharaj, ele fala isso, né? E depois Mahaprabhu aceitou essas atividades, assim, né? Bhajanera Madhis Sarva Shestra, né? Ou seja, ele fala, né? É que realmente essas Bhajanera Madhis Sarva Shestra Nama Sankirtana, né? Ou seja, ele está falando que essas atividades, essas atividades, né? São muito poderosas, né? Para te dar o amor puro por Deus, né? Mas aí também Mahaprabhu fala Taramadi Sarvashestra Namasankirtana, né? Ou seja, que você, por cantar o santo nome, o canto do santo nome é a principal. Então, dessas 9 atividades que eu falei, que é você escutar, né? Imagina, você está escutando, só de você estar escutando, você está praticando Bhakti. Imagina, você está lá, vai dirigir de carro, né? Aí você liga o som e bota lá um Harikata, imagina. Você bota, tá vendo a modernidade ajudando a gente, né? Você bota um harikata, ou você bota alguém cantando, né? Um devoto puro cantando lá, sei lá, um bhajana. Você está praticando bhakti, simplesmente porque você está dirigindo o carro, né? Você está praticando bhakti. Então imagina, você está fazendo, trabalhando na horta, fazendo alguma coisa, que isso já é um bhakti também, que é serviço, E você pode incrementar isso quando você ouve um harikata, ouve uma aula, imagina. E se você vai adorar a deidade, é serviço também. São serviços devocionais. Agora, claro, o canto é superior. Taramadi Sarvashestra Namasankirtana. Você canta Shrestha. Shrestha significa o superior. Você canta o santo nome, é a principal atividade. Krishna não vai ficar. Ele fica muito feliz quando você canta o nome dele. É a principal atividade para Kali Yuga, né? Kali Yuga tem esse probleminha aí, né? Que somente é porque é um problema que existem muitas dificuldades em Kali Yuga. Esse é o problema de Kali Yuga, na verdade. As pessoas são muito desqualificadas. A gente vê o que está acontecendo no mundo, né? A gente percebe que a gente está num local, numa era muito conturbada. Mas quando você pratica o santo nome, isso é uma benção, e é a única maneira de você se liberar de Kali Yuga, cantando o santo nome. Mas tem que tomar, ele está falando que tem que tomar cuidado com as ofensas. Quando você canta o santo nome, você tem que entender quais são as ofensas, né? E a primeira está lá, né? Você não pode blasfemar, né, os devotos de Cristo, ou seja, você não pode falar mal dos devotos, assim, você não pode cometer ofensas, isso porque você pode até falar mal dos devotos, isso é uma ofensa, quando você fala mal dos devotos, entende? Você está ofendendo os devotos, e você pode cometer as ofensas mentais. Em Kali Yuga, as ofensas mentais elas não são levadas muito a sério, porque Krishna sabe que a nossa mente é muito perturbada em Kali Yuga. Então, quando a gente comete as ofensas, o que está na nossa mente não vai ser contado como ofensa, né? Agora, você não pode também ficar ofendendo um devoto mentalmente, porque vai chegar um momento que isso vai acontecer de verdade. Então, mentalmente, você pensou uma coisa estranha de um devoto, mentalmente mesmo, você pode eliminar isso, mentalmente. Imagina. Você pensa uma coisa mal de um devoto e mentalmente você pensa uma coisa boa. Então, como já está aí. Não, a sua mente pensou alguma coisa estranha, você mentalmente fala, não é assim, a inteligência está ali, atuando, não é assim, ele é muito bom, é você que está viajando, mente, para com isso, tal, você vai ficar lutando com a sua mente aí. Isso já é uma maneira de você eliminar essa ofensa, né? Se você ofende um devoto verbalmente, né, você começa a falar mal de um devoto, blá blá blá, aí verbalmente você tem que glorificar esse devoto, não é isso? Agora, se você ofende um devoto fisicamente, não estou falando bater num devoto, porque bater já é demais, né? Mas fisicamente, no sentido que você faz alguma coisa que impede o movimento de um devoto, né? Você criou uma certa dificuldade para um devoto, não precisa ser bater. O que você vai fazer? Você vai servir esse devoto fisicamente. Você vai lá, serve o devoto,
vai lá, vai tentar limpar o prato dele, vai tentar dar uma doação para ele, sei lá, uma coisa assim. Por exemplo, a gente viu o caso de Gadadra Pandita, né? Ou seja, ele ofendeu quem? Pundarika Vidanidhi, né? Que era um grande devoto, mas ele era externamente, parecia um desfrutador, tava lá num palanquim, cheio de perfume, fumando um charuto, sei lá, alguma coisa num narguilé, né? Com o cabelo todo, esse pessoal fazendo massagem nele. Ele estava assim, uma situação assim, muito de desfrutador. Quando o Gadadra viu isso, né, e Mukunda foi que chamou, vem lá, vou te mostrar um Vaishnava. Quando o Gadadra viu, você falou, nossa, você me traz para ver um Vaishnava? E que é isso? O cara é um desfrutador, assim, ele pensou mentalmente, ele não falou nada. Mas aí Mukunda percebeu, aí cita um verso do Bhagavatam, e nesse momento Pundarika Vidanidhi ele entra em êxtase, cai lá, não para de... caramba! Aí o Gadá falou, uau, quero me iniciar com ele, porque se eu me inicio com ele, eu vou eliminar essa minha ofensa. Claro, ele mentalmente ele poderia já ter feito isso, né? Mas ele quis mais, porque ele realmente quis dar um exemplo pra gente, né? Então, o que acontece, por exemplo, se você ofende um devoto e esse devoto já não está mais presente no planeta? Você ofendeu o devoto é quando você se arrependeu, não está mais... O que você tem que fazer? O que você faz, gente? E aí, acabou? Acabou? Não tem mais solução para o seu problema? Você ofendeu um devoto e ele, pum, foi para o mundo espiritual. E aí, como você vai eliminar essa ofensa? Sim, você vai servir aos discípulos dele, aos servos dele, entende? Aí você vai lá e é a maneira. Então sempre tem solução, não é isso? Agora, o que a gente entende o quê? É que se você comete ofensa, você vai restringir a sua devoção, o desenvolvimento de Bhakti Lata Bija, ou seja, que é uma trepadeira. É tipo assim, a gente plantou aqui um caqui, não é verdade? E a gente plantou esse caqui já faz, nossa, faz 15 anos, não sei. Talvez mais, sei lá, talvez aí façam 18 anos, bota 15 anos aí para não ficar muito. 15 anos, e nunca deu caqui, nunca. Por quê? Toda vez que você tocar aqui, tá ali, as formigas vêm, pum, ataca. E a gente nunca conseguiu. Uma vez eu vi um caqui lá, não sei. Mas não protegeram esse caqui, sei lá. É o solo que tá fraco, a formiga, blá blá blá, mas botaram lá o copinho de. A garrafa cortada assim na metade, ao contrário, para a formiga não subir. Mas depois aí vem uma folhinha aqui. Vem um galinho aqui, a formiga tá lá, a formiga é terrível. E a formiga, eu não sei por que ela adora tanto caqui, e nunca deu caqui aí, nunca a gente, um caqui que a gente, um dia trouxeram um caqui desse aí, o negócio nem amadureceu, pô. Então, o que aconteceu? A gente não cuidou do caqui, é isso que eu quero falar. Então, se você cuida para que a árvore produza, por exemplo, a horta, tá dando certo agora. Não vamos ficar falando muito bem da horta para não dar azar, porque realmente aqui nunca deu muito certo horta. Por quê? Porque falta de cuidado, mas agora tem uma proteção lá para os pavões não entrar, e ajuda também os outros bichos, enfim, e tem uma pessoa que cuida bem dela, da horta, e ela começa a dar certo, né? Ou seja, então é uma coisa assim, você precisa cuidar das coisas, né? E aí entra o quê? O carinho que você tem pelas coisas, né? Por exemplo, e a gente tem que ter carinho para tudo. Por exemplo, aqui, por exemplo, a gente faz a comida dos nossos cães. Nós fabricamos, nós temos uma fábrica de ração em Vrindabun, imagina. Aí você vai lá, e tem uma pessoa que vai cozinhar para eles, porque a gente tem um carinho, a gente não quer que eles comem ração. Essa é a ideia nossa, né? A gente quer que eles comam uma comida mais natureba aí, né? É verdade? Então você vai lá fazer, aí você vai fazer o arroz, você vai cozinhar um arroz, você bota aveia, você bota o triguilho e bota e sei lá, bota cenoura, bota um queijinho, tá fazendo a comida para ele com carinho, né? Porque você se preocupa com isso. Então, na realidade, isso é consciência de Cristo. É o quê? É você colocar carinho nas coisas, como a deidade também é assim, não é verdade? Você vai cuidar da deidade, você precisa saber os mantras, mas não precisa acordar. Ei, acorda aí, Cristo. Não. Ou você chega lá, não, você tem um mantra lá.
É um mantra que você canta lá mentalmente. O Pujari, o Pujari canta um monte de mantras. Imagina, entra lá, canta um mantra para acordar Cristo, um mantra para botar água no pé dele, um mantra para fazer não sei o que. São mantras que você vai cantar. Você tem que cozinhar para Krishna e você. Imagina. Isso é que é a consciência de Krishna. Você colocar carinho nas coisas. Né? Você vai cantar japa, você tem o seu horário de cantar japa, você senta, coluna ereta, você vai tentar pensar em Radha Krishna. Imagina o carinho que você está fazendo em relação a essa atividade. Está botando o seu sentimento nisso. Então a gente precisa disso. Né? Do que ele está falando. Você precisa cuidar da trepadeira do serviço devocional. Não é isso? E aí... E quando começa a crescer essa árvore do serviço devocional, Bhakti Bidya, você vai tomar cuidado. Por quê? Porque aí também vão acontecer as ervas daninhas, né, que se fala, os anartas vão crescer e você precisa de tirar isso. Se você não tira isso, você não vai conseguir aí o seu objetivo. Né? Então, por isso, você acaba se desenvolvendo, você acaba... sendo levado, né, pela gratificação dos sentidos, desejo de liberação, mukti, não é isso? Desejo de lucro, pratista, fama, distinção. Você acaba sendo desviado disso. Então, na realidade, para a trepadeira crescer, você tem que se concentrar aí nesse tronco principal, essa ideia. Por quê? Porque você vê que a árvore está crescendo, por esse tronco principal, não é isso? Porque esses secundários, você pode até podar eles, enfim. Mas o principal precisa estar forte. Né? E quando ele está forte, você sabe que você vai adiante. E o mestre espiritual é como o jardineiro, ele que cuida. Imagina ele que está aí, a sadhu-sanga, o sadhu, o mestre espiritual, eles vão cuidar para que realmente os anartas não embulam, né? Não acabem com essa devoção que você tem. Né? Então, por isso, nós temos, né, dentro desse contexto, né, a nossa prática e o cuidado também do mestre espiritual, o cuidado do sadguru, da pessoa que está cuidando de você, que pode ser o siksha, enfim. Ele está te ajudando. Então, não é que você, por si só, você vai. Não, você vai fazer muita coisa, sim, é isso. Depende muito do seu esforço, mas também depende de uma supervisão, depende de orientação, porque você não vai conseguir sozinho. Né? Tá, então desfrutar em consciência de Krishna versus desfrutar de forma egoísta. Né? Quando você desfruta na consciência de Krishna, você vai sentir a sua bem-aventurança sendo nutrida. Você vai nutrir algo que tem dentro de você, que é a sua essência, que é o plano da alma, uma coisa assim. Então você vai sentir um gosto, você vai sentir que o seu coração está te dizendo isso é certo que você está fazendo, porque isso é muito bom, porque realmente isso é a melhor coisa. Por exemplo, tomar prachada com os devotos, né? Você ter uma família consciente de Krishna, você desfrutar dos bebezinhos, coisas assim, você olhar aquela carinha toda redondinha, assim, bochichudinha, assim, Hare Krishna, você lê o Bhagavatam, parece um desfrute que você está tendo, né? Então, nós, dentro do Bhakti Yoga, nós não somos proibidos de desfrutar, não, né? Sarvapadi Virimukta Tato Paratana Nirmala Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktu Chate. Nós somos entusiasmados a desfrutar com os nossos sentidos, né, para satisfazer o Senhor dos sentidos. Então Krishna, ele está ali, imagina, ele está ali, e então realmente é uma coisa assim, Krishna está em tudo, ele está em tudo. Então ele tá nos nossos sentidos, ele está nas nossas relações, ele está na nossa vontade de oferecer as coisas para ele. Krishna está ali. Tanto é que ele fala, eu sou o sabor da água. Imagina o sabor da água. Quando você toma um copo d'água, nossa, é Krishna.
Então você já tem que pensar nisso. Então você está desfrutando de tomar um copo d'água. Fala, mas, claro, quando você mora aqui em Vrindabum, tomar um copo d'água não é nada. Você toma um copo d'água, mas num deserto, ou não foi um deserto que não é nem isso, mas quando você está lá em São Paulo, vai tomar um copo d'água em São Paulo para você ver. Ou mesmo fora daqui, pode ser, até em Caxambu, não sei. Claro, se você vai no Parque das Águas é diferente. Mas se você pega lá na torneira aquela água que tem aquele cheiro de cloro, gosto de cloro, você fala, nossa, o que é isso? Por isso que o Cristian fala, eu sou o sabor da água. No início eu falava, nossa, esse verso é estranho, né? Porque sabor da água, a água não tem sabor, não tem, é sabor da água mesmo, entende? Porque quando você pega uma água que é muito estranha, você sente uma diferença. Então, na realidade, nós somos seres conectados a Krishna, eternamente conectados a Krishna, e nós temos esse condicionamento agora, nós somos Nityabadas, eternamente condicionados, né, eternamente condicionados. E quando se fala eternamente, por quê? Porque é muito tempo já que a gente está nesse Maya Sansara. Muito tempo. Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva. Você está aí como em universos, ora você está em posições assim muito desfavoráveis, ora você está em posições assim muito especiais, né? Mas você está aí no mundo material. Então, como você vai desfrutar de uma maneira regulada, né? Assim, por exemplo, quando você pega as escrituras, ela fala, se você quer tomar vinho, né? Ele fala vinho, mas você quer tomar... Porque no caso, acho que o vinho era a bebida de lá, não sei. Então você tem que fazer uma cerimônia, cantar uns mantras, aí você pode tomar esse vinho. Então, em determinados dias, não é sempre não. Não é todo dia que você toma vinho. E você veja, isso é uma maneira de você desfrutar de uma forma regulada. Quando você pega essas pessoas que acordam e já tomam, sei lá, uma cachaça, já viram isso? Eu já vi. Pessoas assim que de manhã, o café da manhã é uma pinga. Quem já viu isso? Hã? Rebateu da noite. Rebateu da noite. É uma coisa assim muito doida, né? Você de manhã o cara vai lá e começa a beber. Por quê? Aí você fala, mas porque é um alcoólatra. É um alcoólatra, porque ele não consegue ficar sem. Ou seja, ele se tornou escravo da coisa, né? Mas aí os Vedas falam, olha, você pode desfrutar, pode tomar álcool, não tem problema. Por quê? Porque se intoxicar faz parte da propensão humana, imagina. Que louco, né? Então, por exemplo, você pega lá, não, mas como é isso? Não, é a influência da internet, porque a influência da propaganda da cerveja, que bota uma loirona lá toda bonitona, e você vai querer tomar cerveja. Não é só isso não, peraí. É uma coisa a mais. É o quê? É que você realmente tem uma propensão a transformar a sua consciência, ou seja, mudar um pouquinho a consciência, não é verdade? Então, você pega, por exemplo, você vai lá numa tribo dos índios, um índio que nunca viu civilização. Eles não têm conexão com nenhuma civilização. Aí você vai lá, os caras estão se intoxicando. Não é verdade? E ninguém fez propaganda para eles. Mas estão lá fumando seu tabaco. Mas eles estão... Você fala assim, não, mas eles estão fazendo uma roda lá, e o pajé... Não, tudo bem, mas é uma certa intoxicação. Estão tomando o daime... Porque assim... eles têm um motivo para tomar o daime. Assim, se conectar com a natureza, mas eles estão ampliando a sensação deles, né? A sensorial. Você toma um daime, você começa a falar com um passarinho, não é verdade? E você começa a ver as coisas assim diferentes. Eu nunca tomei, mas é uma coisa assim, né? Você toma um cogumelo, né? Você... Nunca tomei também. Mas você fica assim, nossa, deve uma coisa que já me contaram. Você amplia a sua consciência. Você está desfrutando. Então, existe essa propensão para desfrutar, para você se intoxicar, para fazer sexo, por exemplo. Existe uma propensão para fazer sexo. No caso da intoxicação do álcool, por exemplo, do vinho que eu falei, no dia, na lua tal, do tal momento, você vai cantar uns mantras, fazer uma cerimônia para você realmente desfrutar desse momento. Para não ser uma coisa assim, né, todo dia, não é isso. Então os Vedas, eles te dão uma regulação.
Por exemplo, para você comer carne também. Ou seja, nós temos a propensão a comer carne, por mais que nós somos vegetarianos. Nós temos aí não sei quantos molares aí no dente, na nossa arcada dentária, na verdade. A gente tem 2 caninos aqui também. E esse canino é para você rasgar a carne, gente. Só que comer carne de vez em quando, uma coisa assim. Aí a propensão a comer carne existe, existe. É um desfrute. Você fala, não, mas eu detesto carne. Agora a gente detesta carne. Mas antes, a pururuca, o porquinho lá, né? O bifinho, não sei o quê, bifinho mal passado, que o pessoal gostava, aí não sei, né? Sangrando, assim. Eu quero bife mal passado. Hoje você fica assim, mas naquela época você gostava, não é verdade? Então existe essa propensão a querer desfrutar. Aí você pega um animal lá, faz um sacrifício, mata o animal, imagina, mata o animal, e você vai falar um mantra, olha, agora eu estou te matando, mas na próxima vida eu vou ser morto por você. Uau, né? Aí você já fica assim. Então, e o sexo? O sexo, o Cristo fala, eu sou o sexo dentro do casamento, ou seja, para gerar filhos conscientes, né? Então esse é o sexo escritural. O Cristo fala, eu sou o sexo. O Cristo fala, eu sou o sexo, porque você não vai desfrutar no mundo. O maior desfrute no mundo é o sexo, não é verdade? Por mais que você fale, sorvete é legal, chocolate é bom. Mas o sexo, por quê? Captura todos os seus sentidos, não é assim? A audição, a visão, o tato, tudo, paladar, cheiro, não é verdade? O sexo é uma coisa assim, muito prazerosa, né? As pessoas, ou seja, isso é uma coisa que faz parte da nossa propensão animal, consciência animal que nós temos também. Ou seja, não é que nós somos seres divinos e estamos andando assim com asinhas aí para lá, para cá. Não, não é isso não. A gente está aí no mundo, né? A gente está no mundo. A gente é do mundo, imagina, a gente está aí. A gente isso essa consciência animal que nós temos, né? Por exemplo, o cachorro tem também essa consciência animal, a barata tem, ou seja, de querer desfrutar, né? O barato e o baratão lá estão lá, né? Na boa, no love lá, não é verdade? E estão sentindo algum prazer, só que o nosso prazer é muito mais sofisticado, ou seja, nós temos a inteligência, isso é outra coisa. Mas então você pensa bem que o sexo é para você ter filhos. Peraí, então acabou, você monja, né? Você monge, porque fazer sexo só para ter filho não vai rolar. Mas aí você tem tem um casamento. Você tem um casamento, e aí no casamento você vai poder desfrutar de sexo. Assim, essa é a ideia. Ou numa relação estável, legítima, sei lá, uma coisa assim que você pode desfrutar, sim, com seu parceiro, de repente não casou, tudo bem. Mas você está desfrutando com ele, é uma coisa que é desfrute na consciência de Krishna. Então Krishna, ele fala, legal. Ele está desfrutando, porque ele precisa desfrutar, na verdade, só que eles são pessoas que querem, que estão buscando a mim, mas eles precisam desfrutar, né? E eles são 2 pessoas, eles estão um relacionamento estável, isso que eu quero dizer. Eles estão juntos, eles desfrutam, sim, eles desfrutam. E eles não estão gerando um neném cada vez que desfruta. Porque toda vez que você desfrutar, gera um neném, imagina quantas vezes você vai desfrutar. Porque, por exemplo, se você vê lá na escritura, o que acontece? A mulher, ela vai, depois do período menstrual dela, não sei o que, ela vai poder desfrutar com o marido para gerar filhos conscientes, mas isso não vai rolar, né? E mesmo quando você pega lá o Kama Sutra, que ele vai, por exemplo, entre pessoas, né, homoafetivos, né? Isso, né? Que eles vão desfrutar, e o Kama Sutra vai dar essa possibilidade para eles também, vai falar de alguma coisa assim, legal. Então você vê que existe a possibilidade da escritura, essas brechas, assim, para o desfrute mesmo, né? Mesmo que não é para gerar filhos, mas é um desfrute entre 2 pessoas que têm Krishna no centro, ou seja, no sentido que a gente vai pensar o quê? Krishna, ele está no centro dessa relação. E se Krishna está no centro dessa relação, tá bom, tá ótimo, não tem problema, assim, nesse sentido, não é isso? Isso Krishna fica feliz. Agora, quando é um desfrute assim muito, sei lá,
uma pessoa que fica com um, fica com o outro. Isso não é uma coisa que realmente não engrandece a sua consciência, porque o desfrute ele é uma exceção, assim, de certa maneira, ou seja, é uma concessão que você tem para aliviar as suas propensões animalescas, a gente pode dizer assim, né? Porque ninguém vai ficar lá sentado, Hare Krishna, o tempo todo, né? Alguns podem ficar, né? Os brahmacharis não desfrutam sexualmente, né? Eles não desfrutam, eles desfrutam até da língua, eles podem desfrutar se é prachada, aí tudo bem, não tem problema. E, por exemplo, um chefe de família, um grihasta, ele vai desfrutar mais do que um brahmachari, claro, porque ele tem o seu armarinho lá com coisinhas separadas, né, assim, e ele vai desfrutar. Então é uma linha tênue mesmo, né, como você falou. É uma coisa que em qualquer momento, e é como o verso diz, Surasya Dara Nishtita Durate Durgam Patastat Kavayu Vadanti. Então, ou seja, o Bhakti ele é afiado como o corte de uma navalha. É mais ou menos isso, a prática. Porque ele é muito poderoso. Navalha. Por exemplo, você vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, vai cortar o cabelo. Navalha quase ninguém está usando hoje, mas essa maquininha aí, sei lá, se a gente pudesse, né, modificar o verso, a gente falaria assim, né, afiado como a maquininha de cortar o cabelo. Né? Mas você vai cortar o cabelo com a maquininha muito rápido. Né? Agora você vai lá, tipo assim, como você vai cortar o cabelo? Sei lá, com a faca. Imagina, você pega lá e vai cortando assim. É muito doido esse negócio, né? Mas no caso da navalha, que ninguém usa muito, mas a navalha, apesar dela cortar rapidamente, muito bem, né? Você vai na Índia, por exemplo, os caras vão cortar seu cabelo rapidamente, eles nem vão passar sabão, eles jogam água, assim, faz uma coisinha, caramba, rapidamente, mas a navalha pode cortar você também. Então o Bhakti tem essa linha tênue. Por exemplo, se você vai desfrutar na consciência de Krishna, você vai desfrutar de uma maneira permitida, essa é a coisa. Se você desfruta de uma maneira, sei lá, adulterada, o seu egoísmo, você é uma pessoa tão egoísta que você vai pegar uma reação. Tem um plano reacionário. Então Krishna está olhando, você quer ser devoto, que bom. Aí Krishna fica feliz, você não quer ser devoto. Mas você começa a desfrutar de uma maneira egoísta, ou seja, e aí eu falei de várias maneiras que você pode desfrutar, né? A gente está falando do sexo, do consumo de substâncias, de comida de carne, enfim. Você vai desfrutar disso, mas de uma maneira regulada. Né? Então você não vai comer carne, você não vai comer comidas estranhas, você vai oferecer o seu alimento, uma comida preparada, elaborada, com amor, você vai desfrutar do bolo de chocolate, da pizza que você ofereceu, desfruta. Né? Então você tem o seu companheiro, né? Companheira, não sei, e vocês têm uma relação estável, vocês desfrutam uma relação estável, incrível, e aí tudo bem, desfruta isso sexualmente, não tem problema. Mesmo que não é para gerar filhos, né? Porque a gente entende isso. Na verdade, são as escrituras que estão falando, não estão inventando nada, nada. O Manusmriti dá essa permissão para duas pessoas desfrutarem de uma relação como estável, né? Estável, não ficar desfrutando assim. Até por exemplo, um shudra, uma pessoa que quando fala shudra assim, no sentido pejorativo mesmo, é uma pessoa que não tem uma qualificação e ele se dá a possibilidade de ir lá com uma prostituta. E você fala, eles dizem, é a profissão mais antiga do mundo, o pessoal brinca assim. Por quê? Porque os homens que não se controlam, que tem muita luxúria, para não ficar aí cometendo atos assim muito proibidos, assim, de pegar uma mulher à força, uma coisa assim, vai lá, paga, assim. Porque o homem tem muito mais luxúria do que a mulher. A luxúria dela é mais difusa, né? Ela tem a luxúria de comprar 20 sapatos e não sei o que, de botar um monte de flores na cara. Essa é a luxúria da mulher. E ela tem também a luxúria sexual, mas o homem, ele parece que é isso, né? Só pensa nisso, como se diz. Então, aí, para uma pessoa que é descontrolada, tem essa brecha também, imagina. Então, isso é uma coisa que as escrituras vão permitir também. Então, é difícil mesmo, é uma linha tênue, né? Tomar cuidado e desfrutar com regulação, desfrutar com aquilo que você entende que Krishna não vai ficar
chateado com você. Quando a gente fala Krishna, assim, é o karma, né? O Krishna não está nem aí para você, em certo sentido. Você quer desfrutar, desfrutou. Mas existe a reação karmática que você vai gerar por esse desfrute irregular, assim. Então a gente vai aqui no espaço do Bhakti Buda, podemos chamar. Bom, a fragrância de uma flor não pode ser ocultada. Ela naturalmente se difunde, atraindo as abelhas para que colham seu néctar. Então, os devotos puros assemelham-se a flores perfumadas, enquanto os sinceros buscadores espirituais são como as abelhas. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui? É que um devoto, pela sua prática, pela sua pureza, sinceridade, ele atrai as pessoas que são sinceras também. Então, por exemplo, Gorakshora Das Baji Maharaj, ele teve um discípulo que foi Prabhupada Bhaktisiddhanta, só um discípulo. Imagina. Eles falam que ele teve outro discípulo também, que era antes dele, antes de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Eles dizem isso, eu não sei se até que ponto isso é certo. Mas quando esse discípulo caiu em Maia, então parece que Gorakshora Das Baji Maharaj fez tipo um voto de não aceitar mais discípulos, até que chegou Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e ele foi enviado por Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele havia iniciado a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, deu ele o Mahamantra, né, iniciou no Mahamantra, deu no Shinra Gayatri, enfim. Mas em algum momento ele disse, agora você tem que tomar Diksha e você vai buscar a Srila Gorakshora Das Baji Maharaj, porque Bhaktivinoda Thakur entendia que Gorakshora Das Baji Maharaj era a personificação do amor por Radharani, ou seja, porque ele sempre num sentimento de separação de Srimati Radharani, assim era Gorakshora Das Baji Maharaj. Até que quando o Prabhupada se aproximou dele, ele falou, não, eu não vou iniciar ninguém, eu não quero iniciar ninguém. Porque ele era assim, quando pediam iniciação espiritual para ele batia nos outros, né? Metia o guarda-chuva na cabeça das pessoas, né? Ou seja, ele não queria pensar em seguro. Mas quando pela prática dele, né, ele se tornou muito famoso. Até hoje a gente está falando, dele aqui. Até hoje a gente fala dele. Você vai nos templos, você vai ver quadros de Gorakshora Das Baji Maharaj. Ele ficou famoso, famosíssimo. Mas ele não queria isso, ou seja, ele não buscou mais, naturalmente a coisa aconteceu. A mesma coisa foi com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que está fazendo lá o voto, 192 voltas de japa, 10 anos, imagina. Uma coisa absurda, comendo de uma forma muito austera, praticando, até que em algum momento, e ele queria pregar, essa era a ideia, mas aí quando Gorakshora Das Baji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur manifestaram esses passatempos de desaparecimento, desapareceram do mundo material, ele falou, não, agora eu não quero mais pregar. Para que eu vou pregar? Eu já não vou ter mais onde levar as pessoas, até que ele teve uma visão, Panchatattva se manifestou mesmo o próprio Gorakshora Das Baji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, falou, não, você tem que pregar, né? A gente vai ajudar você. Então, é mais ou menos isso. Aqui, como ele está falando, né? As flores são perfumadas, elas atraem os buscadores sinceros. Agora, claro, isso nunca vai ser popular, nunca vai ser. Ou seja, a consciência de Krishna, por mais que ela possa crescer, ela não vai ser algo popular. Vai lá, vê no censo aí do Brasil, as religiões, o Hare Krishna não tem, nem tem. Ninguém vai falar que é Hare Krishna. Quer dizer, dificilmente você vai encontrar um devoto. É algo bem difícil mesmo encontrar algum devoto. Então, por isso, quando se nós somos sinceros, nós vamos alcançar uma guia sincera, ou seja, um coração sincero. Ele vai se aproximar das pessoas que são sinceras, que são genuínas, né? E você vai tomar refúgio nelas, né? Guru Padashraya Diksha Gurura Sevana.
Você vai tomar refúgio, você vai aceitar Diksha e você vai seguir as instruções, não é isso? Você vai estar conectado com esse mestre, com o mestre espiritual genuíno, se você realmente é um buscador sincero, né? Então, na realidade, cantando o Mahamantra Hare Krishna, nós vamos avançar aos poucos, né? Namasankirtana. Namasankirtana vai ter Sarvanartanashana. Sarva Shubhodaya, Krishna primeira ulassa. Então, por cantar o santo nome, nós vamos nos liberar de todos os anartas, de todas as coisas desfavoráveis, e nós, aos poucos, nós vamos nos aproximando desse destino, dessa meta, do assunto Prayodhana, o Prayodhana que é estar numa relação amorosa com Krishna, com esse sentimento de ser um escravo de Krishna. É mais ou menos isso, é o Dasya Prema. É isso que a gente quer chegar. A gente quer chegar a esse nível. E claro, isso nunca vai ser popular. Nunca. Porque, por exemplo, karma, o caminho do karma, né, karma marga, é muito popular. Por exemplo, uma pessoa começa a distribuir alimentos para as outras pessoas, campanha, sei lá, de distribuição de brinquedos, Natal. As pessoas se tornam populares porque dão caridade, né? Porque ajudam as pessoas materialmente. Isso é karma. E é uma coisa boa, eu acho que é muito bom. Entretanto, isso não funciona muito. Por quê? Porque é uma ilusão, porque você melhora o seu karma, depois você tem que. Depois que acabam os seus punhas, os créditos piedosos, você tem que baixar novamente. Então, não vai funcionar muito bem esse caminho do karma. O caminho do karma, ele agrada a todo mundo, mas ele não funciona, não. Agora, o caminho da devoção, ele pode até... Você vai se tornar uma pessoa diferente quando você ficar querendo cantar o santo nome. Imagina, as pessoas vão lá, vamos no cinema, vamos assistir um filme, vamos... Não, eu tenho que cantar Hare Krishna, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir no Mangalarte, eu tenho que... Agora, eu não tenho tempo a perder. Sinto muito, você não tem essa mesma... Você não está nutrindo a minha consciência. Você vai falar isso para as pessoas. Chato, será que você vai falar isso? Você não nutre a minha consciência. Desculpe. Não quero ouvir isso não de você. Então, a satsanga Tyaga e Vaishnava Chara. Ou seja, significa que você elimina a má associação. Esse é o comportamento de um Vaishnava. Se você não elimina a má associação, você nunca vai ser um Vaishnava. Então, por exemplo, a gente tem aqui o celular. Como a gente vai se associar com isso? Você pode ver umas notícias, você pode... Tá bom, né? Alguma coisa. Mas, na verdade, você não pode se aprofundar tanto nisso, ficar preso nisso. Isso vai ser uma má associação para você, desfavorável, né? Anuku pratiku. Isso eu quero dizer. Anuku pratiku. Você fica aceitando, você tem que aceitar as coisas favoráveis e rejeitar as coisas desfavoráveis. Resumindo, é isso. E realmente cantando o santo nome na companhia dos devotos que realmente estão atraindo a nossa consciência. Então, se um devoto ele nos atrai, é porque ele tem algo para dar. Ou seja, claro, se ele é um enganador, você vai ser enganado por ele se você realmente está predisposto ao engano também. Mas se você é uma pessoa genuína, você não vai ser enganado. Ou se você é enganado, rapidamente Krishna vai, não, vamos trocar essa coisa aí porque você foi enganado. Você precisa de um produto autêntico, né? Algo que realmente represente o meu mundo espiritual, porque na realidade Krishna, através dos gurus, ele está com uma representação nesse mundo material. Golokera Pramadam. Harinama Sankirtan. Então, Goloka Vrindavan está sendo representada, claro, através do nome, do santo nome, mas quem entrega o santo nome é o Sadguru, ou seja, essas pessoas que são autênticas, que são puras, que estão nos entregando o melhor delas. Uhum. Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam.
Então a gente começa com Sri Sri Maharaj Ki Jai. Bom, todas essas essências, essas ciências tecnológicas são simplesmente uma tentativa de incrementar a sedução desta vida, né? São inimigas da alma, inimigas mortais. Todas elas nos guiam apenas até a sepultura. Sepultura real. A sepultura é real e ficaremos aliviados somente se lidarmos com ela de forma filosófica. Caso contrário, estamos acabados. Esses conceitos científicos materialistas são como inimigos hábeis que nos cercam. Estamos tentando, né? Vive no mundo material. Nós o ajudaremos. Isso é ilusão. Então, interessante esse ponto. O Sri Maharaj, o que ele está explicando aqui é que nós não deveríamos colocar tanta energia no mundo material. Claro que esses avanços materiais, né, ou seja, a tecnologia, isso nos ajuda até certo ponto. Entretanto, se nós nos conectamos com Krishna, então nós podemos usar a internet, podemos usar tantas coisas para fomentar o desenvolvimento da consciência de Krishna. Entretanto, a maioria das pessoas estão se iludindo com essas facilidades, né? Por exemplo, está muito quente, a gente liga o ar-condicionado, né? Está muito frio, a gente coloca um aquecedor, então a gente se sente cômodo, né? Então a gente pode ter facilidades para o deslocamento, enfim, é um mundo material que nos dá muitas facilidades. Entretanto, Dukhalayam Ashvashvatam, ou seja, esse é um mundo de misérias, porque por mais que existam certas facilidades, né, no mundo material, nós entendemos que ele é um mundo miserável, está aí sendo assolado por essas kleshas, né, adhyatmika, adibhautika, adidaivika. Essas ilusões, essas misérias causadas pela mente, pelo nosso corpo, pelas outras entidades vivas, pela natureza, elas sempre assolaram a humanidade, sempre vão causar perturbações. Então, não adianta a gente querer simplesmente melhorar a nossa situação no mundo material. O mundo material ele não tem uma solução definitiva, né? Ou seja, na realidade, o mundo material é simplesmente um momento que você vai ter para o aprimoramento espiritual. Isso é o mundo material. Essa capacidade que você tem de se conectar com Deus. Para isso, o mundo material ele foi criado por uma certa compaixão. Então, Krishna ele teve compaixão da nossa situação, e ele cria esse mundo material para ele mesmo vir, para ele mandar os seus associados, para que a gente possa realmente sair desse mundo material. Então, nós devemos entender esse aspecto temporário desse mundo material e não estar apegado a essas facilidades que realmente não nos ajudam tanto assim. Então, na realidade, quando você sente alguma coisa estranha no mundo material, é o momento de você pensar em sair dele, né? O Swami Maharaj Prabhupada, ele disse diversas vezes, né? Simplesmente por existir pernilongos, você já tem que pensar em sair do mundo material. Aí você pensa, mas por quê, gente? É porque realmente o pernilongo perturba, né? Você está querendo dormir, muito calor, aquela coisa toda, pernilongo lá te perturbando, né? Aí você pode aí também ter colocar na tomada um espanta-pernilongo, não sei. Entretanto, sempre vai haver algo para perturbar a nossa suposta paz nesse mundo material. Porque aqui realmente não existe felicidade, não existe uma paz, não existe nada realmente concreto no mundo material. Por isso nós dizemos que ele é falso, no sentido que é temporário,
e que tem muitas misérias nos perturbando. Então, na realidade, a gente não quer estar no mundo material. Esse não é o nosso destino, estar no mundo material. Nós queremos estar no mundo onde a bem-aventurança reina, onde nós podemos nos conectar com Cristo de uma maneira muito plena. Isso é o mundo espiritual. Você realmente entender que existem muitas possibilidades, infinitas possibilidades. Esse mundo material uma possibilidade muito pequena, limitada, onde você não consegue experimentar a sua bem-aventurança. Nós somos, em potencial, bem-aventurados. Essa é a nossa capacidade de experimentar bem-aventurança. Entretanto, quando a gente está aqui, a gente sofre com isso, porque realmente a gente olha e a gente não sabe aonde vai buscar bem-aventurança. Então você tenta buscar bem-aventurança na boate, na cerveja, se refugia no sexo, se refugia em tantas coisas, né? Entretanto, isso não vai funcionar. A gente acaba se tornando sempre... nós somos frustrados, né? Ou seja, por quê? Porque aí o que está nos movendo, esse desejo, né? Ou seja, existe um desejo, e realmente esse desejo, essa vontade de fazer algo, né, que todo mundo tem, né? Isso ele não é, se ele não é satisfeito, esse desejo, a gente não consegue satisfazer os nossos desejos, né? Nós estamos frustrados, nós ficamos com raiva, e também ficamos frustrados quando nós entendemos que por satisfazer todos os nossos desejos, a gente não consegue uma verdadeira bem-aventurança. Imagina. Você nunca fica feliz com aquilo que você tem. Esse é o problema, né? Então, por isso que Cristo ele explica para Aja, Kama Esha, Kroda Esha, Radyaguna Samubhavaha. Ou seja, que Kama, a luxúria, quando ela não é satisfeita, ou quando a pessoa percebe que simplesmente satisfazer a luxúria não vai adiantar nada, e simplesmente obter coisas, quando você tenta obter coisas, isso não resolve a nossa situação. Quando nós chegamos a essa conclusão, ou seja, então a gente tem que mudar o jogo, a gente tem que virar isso, esse é o ponto, né? E aí é o que o César Maharaj está explicando. Por mais que você esteja em um local assim supostamente favorável materialmente, isso não vale a pena você se manter nesse local. Então, mesmo os planetas celestiais, que têm tantas facilidades nele, a gente não quer ficar ali. A gente não quer, nós não queremos nem a liberação de Vaikunta, Salokya, Sarti, Samípia, Sarupya. Ou seja, a gente não quer morar do lado de Narayana, a gente não quer ter as mesmas formas de Narayana, as mesmas opulências de Narayana. Não, a gente não quer nada disso. E o que falar da liberação impessoal? Ou seja, a gente não quer isso, jamais a gente quer isso. Então, e planetas celestiais, não, isso é uma fantasmagoria. Você está lá desfrutando, quando você tem que descer de novo. Na Brahma Bhuvana Lokaha Purna Vartnorjuna Mão-Piteia Tukonteia Purna Jamanajati. Então o que Krishna está falando, o planeta mais elevado desse mundo material, que é o planeta do Senhor Brahma, você vai ter que... Ali tem também nascimentos e mortes. Pode ser que você fique por muito tempo ali, mas você vai ter que descer novamente. Então, por isso, essas tentativas, elas não nos ajudarão, né? Essas tentativas de estar no mundo material, ainda que seja de forma confortável, né?